Olá, eu sou o Ricardo Pieroncini e esse é o Divina Conversa, um espaço reservado para conversar sobre aspectos relacionados à fé ou à falta dela. Hoje eu tenho o prazer de receber duas pessoas que vão conversar com a gente sobre a multiforme graça de Deus, Alan Gentil e Leonardo Gonçalves. Muito bem-vindos e muito obrigado, viu? A gente que agradece. Muito obrigado, viu, Ricardo, pelo convite. Já o nosso terceiro bate-papo, mas o primeiro, né, com mais uma terceira pessoa, né, participando. Muito legal. Eu já bati papo também com o Alan, tanto online quanto offline, né, e um prazer estar aqui com vocês. Igualmente, muito feliz pelo convite. Obrigado por me colocar aí nesse time legal para a gente poder dialogar um pouquinho. Prazer é todo meu. Ô, Alan, o canal chama Divina Conversa, mas para você podia ser altas horas também, né? Aqui onde eu tô, 00:15 nesse exato momento. Você Mas mora posso falar onde, Alan? Eu moro na Itália, na cidade de Florença, aqui, região da capital da Toscana. Muito bem. Fala, Léo, você ia falar alguma coisa? Eu estou com horário invertido também. A professora de música da escola onde meu irmão trabalha na Alemanha, ela ficou de licença e aí eu estou dando aula como professor substituto de música na escola onde meu irmão trabalha na Alemanha, no Marienhöhe, em Darmstadt. Ou seja, 2:30 da manhã eu entro para dar aula. Às vezes eu saio da aula apenas 8:30 da manhã. Então estou com os horários meio invertidos também. O quarta-feira para mim é o pior dia, porque eu começo da aula às 5 e termino de dar aula quase 9 horas da manhã. Aí é complicado. Aí ferra teu dia, ferra tua noite e ferra teu dia. Ô, Léo, eu não quero te desanimar, mas você vai ver que depois que nasce o seu filho, sua filha, você vai ver que fuso horário é algo relativo, viu? Já tô treinando. Excelente treinamento. Excelente treinamento. Vou começar com uma pergunta básica. Eu tenho um casal de amigos, eu gosto muito deles, é o Fábio e a Rosana. Eu não sei se eles estão tão familiarizados com o conceito de graça na Bíblia. Queria que vocês definissem, na opinião de vocês, começando com o Alan, o que é graça? Cara, uma pergunta complexa, né? Para caber em uma frase, para caber em uma definição sem que ela soe um clichê, um chavão. É a pergunta mais leve da conversa, tá? Eu acho que graça poderia ser, talvez, definida como aquilo que não é meu e que me é dado sem que eu mereça. É algo que não vem pelos meus méritos, não me é concedida pelo meu esforço, mas que, de alguma forma, nesses últimos tempos, tem sido embalada, tem se tornado um produto e tem sido vendida muito caro para as pessoas, ou muito barato também para algumas delas. Então, acho que talvez falar sobre graça, sobre o que ela é, fosse mais fácil dizer o que ela não é, né? E ela não tem sido muita coisa nos dias de hoje, infelizmente. Então, não sei se eu correspondo à expectativa da resposta, mas eu diria que a graça está muito mal compreendida, pelo menos a partir de alguns pressupostos ou de algumas petições que são feitas em troca dessa graça ser depositada, né? Ao meu ver. Você sabe, Alan, antes do Léo falar, a gente vai ter um aspecto, a gente vai gravar, para quem não sabe, essa primeira temporada do Divina Conversa vai ser só sobre graça, em vários aspectos. E um dos aspectos que eu não gravei ainda, e hoje pode ser um trailer dele, é graça mal compreendida. E acho que não vai caber num vídeo só, porque realmente esse aspecto, né, Léo, é muito interessante e importante. Léo, para você, graça. Bom, eu tenho duas saídas pela tangente aqui que eu quero ensaiar e depois tentar dar uma resposta de verdade. A primeira saída pela tangente é: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço chegou ao pai e disse-lhe... Lucas 15 fala da graça, e a parte que mais toca a graça
e que mais me toca, né? Porque, assim, todos nós carecemos da graça, todos somos pecadores, mas nem todos somos filhos pródigos, né? Então, eu sou o irmão mais velho, para mim isso é claro. A minha dificuldade com a graça, na verdade, acho que a dificuldade do ser humano com a graça, de maneira geral, é a seguinte, ela é dupla. Existe o problema da gente aceitar algo de graça e não poder retribuir, né? E aí tem uma frase de uma música do Felipe Valente chamada Castelos, é tão difícil não poder pagar, né? É muito ruim, a gente se sente vulnerável, a gente se sente exposto, a gente se sente inferior. A graça, ela nos coloca no nosso devido lugar, de receptor, de que nada temos a contribuir no plano de Deus, entendeu? Esse é um lado do problema da graça. O outro lado do problema da graça, que é o problema do irmão mais velho, é assim, se eu conseguir aceitar a graça na minha vida, se eu não tenho esse problema que eu acabei de descrever, se eu conseguir superar isso, aí me resta um outro problema, que é o quê? Que é aceitar a graça sobre o outro, sobre aquele que não sou eu, né? O famoso que a lei seja sobre eles e a graça sobre mim, né? Para citar uma outra música, né? Isso é uma tendência muito forte, também daquele que justamente não foi transformado, que pode até ter recebido a graça, mas ainda não foi transformado pela graça, no sentido de compreender que o seu pecado não é menor do que o pecado do que você odeia no outro. E não é menor do que o pecado daquele que te odeia e que te ataca e que tenta te aniquilar ou silenciar ou diminuir sua voz, né? Então, e não tem como falar da complexidade da graça sem também falar do mandamento divino de amar os inimigos, porque eu acho que tem a ver. Você amar os inimigos é você conceder graça, você permitir, como se a gente tivesse que permitir, né? Como se a gente tivesse que dar a nossa permissão, né? Mas a gente se sente assim. A gente permitir que o outro receba o outro, não apenas o diferente, o outro o contrário, o outro o que quer me diminuir, o outro que quer me aniquilar, o outro que me ataca, que ele também carece da mesma graça que eu e vai receber a mesma graça que eu, né? E para já chocar, eu acho que num bate-papo com você eu já falei isso, para chocar já a nossa audiência de cara, uma reflexão sobre a graça que eu acho muito válida, é uma frase que eu não sei de quem é, mas eu ouvi num sermão do Ed René, que ele falou assim, se Deus desse um jeito de salvar todo mundo, né? Não sou universalista, tá? É muito importante dizer, não sou universalista, mas essa pergunta não gira em torno do universalismo, ouve até o final. Se Deus desse um jeito de salvar todos os seres humanos que já viveram na Terra, incluindo, e aí, claro, você pode apelar, incluindo Napoleão, incluindo Hitler, incluindo os escravocratas, se Deus desse um jeito de salvar todo mundo, você ia ficar feliz ou você ia ficar triste? Né? Ou seja, essa não é uma questão sobre o universalismo, é uma questão sobre a gente. Quão dispostos nós estamos de permitirmos, como se pudéssemos, tivéssemos poder para permitir, que Deus seja gracioso. E aí, o exemplo maior disso na Bíblia hebraica é Jonas, né? Jonas não estava disposto para que Deus agisse com graça e misericórdia contra os inimigos, os piores inimigos de Israel, pelo menos daquele momento, ou talvez de toda a sua história, que eram os sírios, né, os assírios e os ninivitas. Bom, abrimos várias janelas aqui, todas interessantes. Primeiro, eu quero falar que eu chamo Leonardo Gonçalves, ou Leonardo Gonçalves, como os da Terceira Margem se relacionam a ele, se referem a ele, de Léo, para forjar uma falsa intimidade, uma ilusória, uma pretensa amizade, viu, Léo? Mas não se sinta assim, Ricardo. Todo mundo faz isso. Eu também fiz. Mas é Léo, gente. É Léo. NASP, quando eu fiz uma entrevistinha com ele para minha faculdade, também chamei de Léo. Ele era quase o meu melhor amigo, preocupa. Isso. Diálogos RDS também. E aí, Léo, como é que você tá? É linda essa intimidade que ele nos permite ter, né? Não, mas é Léo mesmo. É Léo. Só se eu acho que eu já, enfim. Nome completo é para capa de disco. O resto, para convivência, é Léo mesmo, sem sombra de dúvida. Vamos pensar numa capa escrito só Léo. Ia ser assim, seu trabalho mais intimista, né? Ó, fica aí a sugestão, vai. Simplesmente Léo. Misericórdia.
Pouco narcisista também, né? Pouco narcisista, né? A gente já sabe do que vai o disco vai tratar, né? Porque o mais importante sou eu, né? Os meus sentimentos. Muita coisa. O Timothy Keller escreveu um livro muito bom, relacionado a Jonas, que o Léo falou, é o Profeta Pródigo. E ele relaciona Jonas com a parábola do filho pródigo. E tanto o irmão mais velho, com o qual eu me identifico muito também, e o Jonas, eles ficaram bravos, revoltados, porque a graça foi naquelas pessoas que eles achavam que eram injustamente receptoras da graça, né? Então tem esse paralelo, e é um paralelo que é engraçado, né? Quem é digno de receber a graça? Se é digno de receber, então não é graça, né? Então, assim, é o contrassenso do contrassenso. Exato. Pois é. E a graça é um termo amplo, é um termo que dá para a gente fazer vários vídeos, mas eu queria girar a nossa conversa num eixo, pelo menos como pontapé inicial, tá bom? A gente é livre para abordar outros assuntos, mas eu passei para você multiforme graça de Deus. Foi a única coisa que eu passei para vocês. E eu vou ler o trecho da Bíblia onde aparece esse termo. É um termo que eu acho bem bacana, bem bonito. Eu vou ler rapidinho. E a partir de então eu proponho a gente conversar sobre isso e a gente vai até onde o Alan conseguir ficar acordado, tá bom? Vai, vamos lá. Vamos emendar para a aula do Léo de alemão. Vamos emendar para a aula do Léo. Eu vou ler primeiro Pedro, capítulo 4, a partir do verso 7, tá? Do verso 7 ao verso 10, diz assim: já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados, sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. E aí dá para a gente conversar sobre bastante coisa, né? A graça, eu sempre entendo, e é assim, é algo que Deus dá para nós, é uma dádiva, é um presente, mas é interessante que nesse trecho aqui, Deus diz que nós somos dispenseiros, né? O dispenseiro é aquela pessoa responsável por administrar, por exemplo, no hotel, numa embarcação, a dispensa, né? Comida, moradia, né? Fala aqui de hospitalidade. Então, pela graça de Deus, porque Ele é gracioso, Ele concede a gente o privilégio de sermos dispenseiros, de alguma maneira, administrar a graça que Ele nos deu para que a gente possa demonstrar isso através dos dons que Ele nos deu. Eu, certa vez, falei com um amigo, falando assim, olha, eu tenho muita vontade de convidar o Leonardo Gonçalves para vir na minha igreja, mas eu não queria que ele cantasse, eu queria que ele só falasse. Eu quase apanhei, Léo. Você tá doido? Trazer o Léo na igreja para ele não cantar? Mas eu expliquei, eu falei, olha, é porque para mim o Léo fala tão bem quanto canta, né? Léo, você é um cara com um talento visível, né? Um dom visível, audível, que é o dom da música. Você canta muito bem, mas não é o seu único dom. Eu queria saber como é que você lida com essa questão de ser um dispenseiro da graça de Deus. Hoje em dia a gente diria distribuidor, né? Somos centros de distribuição da graça de Deus, né? E nossa única função, eu acho que eu até relacionaria isso com a questão do sal que não salga, né? Se nós não estivermos distribuindo a graça de Deus, então a gente é inútil, porque nós somos dispenseiros, né? Distribuidores, né? Então eu não sei, na verdade, assim, eu não, a priori, a princípio, não deveria ser tão difícil, né? A gente entender o nosso papel, porque basta a gente ter uma plena, quer dizer, não, essa parte talvez que seja difícil, a gente mantém em mente quem a gente é, a gente ter consciência de quem a gente é, né? Eu acho que isso ajuda muito hoje a gente vê tantos cursos, né, de autoconfiança, de como falar em público, de como fazer isso, aquilo. A gente precisa urgentemente de um curso de autodesconfiança, porque a gente está cheio de certezas, entendeu? E eu não sei, quando a gente tem
na medida em que a gente vai se conscientizando de quem a gente é, ou pelo menos essa tem sido a minha experiência, eu fico cada vez mais desconfiado de mim mesmo. Falei, caramba, por que eu estou pensando isso? Por que eu estou querendo fazer isso? Por que eu estou querendo seguir por esse caminho? Por que eu estou... É um constante exercício de desconstrução e de autoquestionamento, porque eu sei que eu não sou confiável. E a Bíblia assim me diz. Agora, eu não sei só porque a Bíblia assim me diz, eu sei porque eu já provei isso para mim mesmo incontáveis vezes, que eu não sou confiável. Não dá para eu confiar em mim. Né? Maldito o homem que confia no homem, enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá. Então, assim, quando eu tenho essa noção, eu acho que é um solo fértil para que eu tenha condições de tratar as outras pessoas com graça. Né? E cada um tem problemas, isso é um negócio que eu até quero problematizar aqui, cada um tem problema com tipos de pecados diferentes, entendeu? E assim, simplificando, vou fazer uma simplificação grosseira. O fariseu, ele tem um problema com o pecador. Ele tem um problema com o pecador. Ele tem problema com o pecado, essa famosa frase, não, a gente ama o pecador, mas odeia o pecado. Deus ama o pecador e odeia o pecado. Engraçado, né? Porque, enfim, cadê os atos de amor para com o pecador? Não é o que parece, né? Não, os atos de amor, eu acredito quando Deus diz isso, porque Deus morreu pelo pecador. Onde você sangra pelo pecador que você diz amar? Qual é o preço que você paga? Qual é a dor que você assume? Qual é o conflito no qual você entra? Onde é que você se coloca na frente da bala para salvar o pecador? Entendeu? Quando você fizer isso, aí eu acredito que você ama o pecador e odeia o pecado. Aí eu acredito. Mas a verdade é que a gente não se coloca nessa posição. Qual é o sangue seu que escorre? Qual é o preço que você paga? Né? Porque amor não é um sentimento, amor não é da boca para fora. Amor é ação de proteção, ação de sofrer no lugar de. É sofrer você para que ele não sofra. O que você sofre para que aquele que você diz amar, mas que é o pecador, qual é Então, assim, o fariseu, né, sendo bem rotular, e todo mundo é um pouco fariseu, e todo mundo é um pouco pecador, tá? Mas assim, apenas simplificando. Só que o pecador, que no caso o que eu estava descrevendo, é eu ter noção de quem eu sou, eu ter noção do pecador que eu sou, etc. Então eu estou me colocando no lugar de pecador. Mas o pecador, ele tem um problema com o fariseu. E farisaísmo é um tipo de pecado. O julgador, o condenador, é um tipo de pecado, isso é claro. Só que com esse pecado, a gente não tem a mesma graça do que com o pecado, pelo menos eu na minha posição, estou falando de mim. Né? Eu tenho mais facilidade de caminhar de andar com pecadores do que com aqueles que condenam esses pecadores. Do que aqueles que fazem esses pecadores sofrer. Só que assim, olha como é a complexidade. Ao mesmo tempo que isso é engraçado, que isso é uma idiosincrasia, de certo modo, mas, por outro lado, se esse grupo daqui faz esse grupo de lá sofrer, e esse grupo está no poder e tem força para fazer esse povo sofrer, e sofrer de verdade, e sofrer muito, de várias maneiras, de certa forma, também é meu papel me colocar entre esses dois grupos para eu sofrer o ataque desse, para proteger do ataque daquele, esse daqui. Só que ao eu sofrer esse ataque, ao eu defender o que está sofrendo o ataque, para que ele não sofra o ataque, ao me colocar no meio, eu não posso jamais pensar que eu sou diferente daquele que está atacando. Eu não posso jamais entender que eu sou superior àquele que está atacando. Porque, assim, para mim, hoje, principalmente, vamos falar real, né? Brasil 2021, né? Já falei muitas vezes, eu tenho um problema com a bancada evangélica no Congresso Nacional. É um problema sério com a razão deles desistirem, com as coisas que eles dizem, com as propostas de lei que eles colocam em circulação, tudo. Eu tenho um problema sério. Com isso existir, né? Porque, na minha opinião, o poder público, o cristão, o temente a Deus, não vou nem usar a palavra cristão, né? Porque aquele que teme a Deus e que tem poder, ele só tem poder para distribuir. Entendeu? Para distribuir graça. Ele não tem, e não é para ele distribuir graça para ele, para os dele, para o grupo dele. Não.
para ele ser um canal de bênção para a sociedade civil como um todo. E não é, como eu tenho entendido, o trabalho da bancada evangélica no Congresso Nacional. Então eu tenho um problema sério com eles. No entanto, eu não posso sucumbir à tentação de entender que eu sou fundamentalmente ou essencialmente diferente do que eles são. E isso é um malabarismo do caramba. Muito bom, Léo. É isso mesmo. De alguma maneira, a gente tende a ser mais caridoso ou mais gentil com quem é escancarado, aquele pecador escancarado, aquele que fere alguns princípios morais evidentes, e a gente tende a ser menos misericordioso com quem é mais legalista, ou quem é mais farisaico, né? Agora... Mas é também bonito, antes de eu falar, só um parênteses, é interessante também a gente observar como Jesus se posiciona, né? Então, para os legalistas, para os fariseus, para os acusadores, ele expõe o pecado. Não para todo mundo ver, mas para eles. Ele é duro com eles. Para com a mulher pecadora, o que ele faz? Estende a mão, eu também não te condeno. Então, enfim. Só que a gente não é Jesus, né? A gente não é tão puro quanto ele. A gente não tem. Eu não sou, né? Definitivamente. Desculpa, Alan, você ia falar. Alan, eu quero ouvir você. Você agora é um distribuidor da graça, através das suas palavras agora. Por favor, fique à vontade para comentar tudo isso que nós falamos até agora. Não, eu gosto da maneira como o Léo tece os comentários dele, porque tem muitas das coisas que ele mencionou que eu me identifico. Quando você menciona que Deus é gracioso, a gente tem que pensar nas implicações práticas dessa graça, o que ela significa. E um termo que me chama muita atenção, todas as vezes em que eu vou conversar sobre graça, que para mim particularmente, é um tema difícil de conceituar, porque a graça ela é mais fácil de se praticar, pelo menos assim, se nós formos tentar decodificá-la demais, na essência da palavra, na tradução do original, ou quaisquer que sejam as teorias acadêmicas que possam desdobrar, tem riqueza, mas não tem uma riqueza de verdade, é uma espécie de ouro de tolo, porque a graça se vive, a graça se desfruta. E um texto bíblico que me remete muito a isso é Filipenses capítulo 2, no verso 7, em que no texto existe o contexto em que o narrador está dizendo que Cristo ele não usurpou ser igual a Deus, e ele se esvaziou. E essa palavra esvaziar ou esvaziamento, que significa kenosis, é literalmente rebaixar-se, é literalmente se colocar abaixo. E a graça, quando é verdadeiramente graça e quando você vai aplicá-la ela num contexto prático, para mim a conotação primária que me vem em mente é o rebaixamento. Por quê? Tem um teólogo católico que eu gosto muito dele, ele se chama Raymond Panikkar. Ele é um teólogo bicultural, porque o pai dele era indiano e hindu, e a mãe espanhola e católica. E ele é um dos pioneiros dessa nova geração de teólogos católicos do século XXI, que vai falar a respeito do diálogo interreligioso. E ele tem uma proposta de diálogo que se chama diálogo dialogal, que é você conversar sem necessariamente ter a intenção de dissuadir ou persuadir a pessoa. Ou seja, nós aprenderemos juntos com as nossas construções diversas e andaremos no mesmo chão da vida sem que eu tenha aquela sanha de vencer você no argumento. Então, sai a apologia, sai aquela característica apologética para entrar uma característica mais passiva, da compreensão, da reflexão e da união pelos pontos que convergem e não na desunião daquilo que diverge. E aí, o Raymond Panikkar ele vai tratar vários assuntos dentro disso, mas ele menciona um que me chama muita atenção, que é a cosmoteoandria. Esse termo é muito interessante, porque ele vai falar a respeito da relação dos elementos da Trindade entre si. Como Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo, Deus e Espírito Santo se relacionam, e a maneira como eles se relacionam é uma maneira que ele vai chamar de kenótica.
Um outro autor alemão chamado Jürgen Moltmann, ele vai falar sobre isso, que é a kenosis da divindade um para com o outro. Isso é muito interessante, porque nós percebemos a kenosis muito bem estabelecida no ministério de Jesus. Como a gente pode perceber isso? Toda a trajetória dele. O clímax é a morte dele na cruz. Ele se rebaixa ao máximo para poder tornar a humanidade salva, digamos assim. Mas não somente na trajetória dele da cruz, mas no ministério dele, no permitir-se ser sustentado por mulheres, que é uma classe desrespeitada, desconsiderada, a superênfase que ele dá para as crianças, a maneira como ele se relaciona com os menos favorecidos. Ou seja, o ministério de Cristo é kenótico, e não há ninguém nessa terra mais gracioso do que Cristo. Aí a gente pensa, bom, mas ele é um modelo da divindade, e a kenosis pertence ao Cristo. Nada disso. Esses dois autores, eles vão argumentar que a kenosis está inundada na divindade. E ele vai mostrar que Deus, o Pai, também é uma figura kenótica, por dois elementos básicos assim que a gente consegue enxergar. O primeiro, ele dá o filho dele, ele entrega o filho dele. Então ele é aquele que dá, é aquele que entrega, ele não é aquele que toma para si. Esse é um elemento da graça de Deus que faz com que nós devamos copiar, né? A graça não é para nós exclusivamente, ela é destinada a nós para que nós tenhamos a possibilidade de repartir com o outro. Então, graça não é um elemento exclusivo e único, ele é plural. A graça é um fator que nos impulsiona a torná-la disponível a outros que estão ao nosso redor, pela nossa vida, pelos nossos atos, pelo nosso trato. E a gente vê um segundo elemento dentro dessa ação kenótica de Deus, quando ele está no Êxodo, ele olha para o povo que está sendo oprimido e o que ele faz? Eu desci. Então, o movimento de descida é constante dentro do diálogo entre a divindade. E aí a gente vai pensar, poxa, mas e o Espírito Santo? O Espírito Santo ele é muito mal compreendido nos nossos dias, sobretudo porque ele é colocado como o espírito do controle. A partir do momento que você recebe o Espírito, é batizado pelo Espírito, o Espírito ele vai te controlar, ele vai controlar seus atos, ele não vai mais deixar você pecar. Ou seja, é como se o Espírito encolerasse a gente. É como se nós virássemos pet do Espírito. E a função principal do Espírito não é prender, mas é libertar, é dar vida. Ele dá vida para Maria, ele dá voz para os discípulos, ele proporciona um novo nascimento. Ou seja, se você não nascer do Espírito, você não entra no reino. Então o Espírito ele é gerador de vida, muito mais do que gerador de controle. Não que o controle não seja interessante, não é esse o ponto. Mas ele tem como princípio libertar. Ele tem como princípio gerar vida. E quando a gente percebe a kenosis do Espírito? Quando ele desce também. Então todos fazem um movimento de descida. O Espírito desce sobre os apóstolos no Pentecoste. Cristo desce para salvar a humanidade. Deus desce para salvar o povo que está oprimido no Êxodo. E aí eu me identifico muito com a frase do Léo, de se interpor entre aquele que oprime e aquele que é oprimido. Isso é uma demonstração de graça, é uma demonstração prática da graça, porque significa que eu não me contento em estar numa posição privilegiada, uma posição em que eu porto a graça e guardo ela no meu guarda-roupa, guardo ela nas minhas coisas. Não, a graça ela é um dos fatores kenóticos que mais podem representar a ciência e a aplicação dela na nossa vida. E para concluir essa etapa, essa mentalidade sobre kenosis e graça, o Moltmann ele vai terminar dizendo o seguinte, que na relação dos elementos da divindade, ou seja, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, existem mais dois elementos que se correlacionam e que correlacionam-se com essa divindade, que é a criação e as criaturas. Ou seja, se torna uma relação única de todos os elementos. E olha que interessante, o Espírito se rebaixa, Deus Pai se rebaixa, Jesus se rebaixa, a natureza se rebaixa, os animais se rebaixam, os únicos que não contêm a característica natural de rebaixar-se somos nós. Ou seja, quem não entendeu a graça no elemento todo da criação,
não são aqueles que não possuem capacidade de raciocínio, não são aqueles que são considerados como terra e sujeito inanimado, ou nem sujeito é considerado, porque a gente não lê o texto partindo do princípio que a terra é sujeito, né? Incrivelmente, a gente desdivinizou a terra, né? Desconsiderou ela como elemento da criação e se apartou dela. Mas só nós, os seres mais racionais e mais capazes, entre muitas aspas, são aqueles que não têm a postura quenótica e, portanto, não conseguem demonstrar graça. Ou seja, o que eu concluo com isso? Que ser uma pessoa dotada da graça é assumir-se como ser incapaz. Porque se você se considerar capaz demais, não há espaço para a graça. A graça só preenche aquilo que é vazio. Por isso que Cristo se esvaziou. Então, eu acho que isso é fundamental dentro dessa compreensão de graça multiforme e por aí vai. Isso é tão complicado, isso que o Alan falou, isso é tão pesado, porque isso acaba, o nosso não movimento quenótico, ele acaba perturbando a nossa leitura da Bíblia, perturbando a nossa leitura do mundo, perturbando a nossa leitura do outro, né? E um exemplo, né, que o Alan meio que já entrou falando, mas o que eu quero... por exemplo, a gente vê no relato de Gênesis 1, 26, né? Terá domínio sobre as aves no céu, sobre a terra, etc, etc. Aí a gente pensa em domínio, um domínio tirânico, sendo que, gente, essa palavra tinha sido acabado de usar. Na verdade, o nosso domínio sobre a terra é o nosso imago Dei, é a nossa imagem e semelhança de Deus, porque Deus tem domínio sobre nós. Que tipo de domínio Deus exerce sobre nós? A Bíblia está repleta de exemplos sobre que tipo de domínio. Ele é o domínio do serviço, é o domínio da servidão, é o domínio quenótico, né? Quenótico, como o Alan acabou de falar. E aí a gente vai ler domínio, a gente pensa em explorar a terra, porque a terra é nossa, a gente pensa em explorar os animais, a gente pensa em explorar a natureza, a gente pensa em explorar os recursos naturais enfim, a gente pensa em domínio. Cara, tem cristão que pensa em capitalismo, tem cristão que pensa em neoliberalismo, tem pensão que pega uma palavra que não poderia estar mais longe disso que a gente está falando, que é domínio, dentro do contexto em que ela aparece, e transforma, porque essa nossa isso mancha tudo. A nossa não capacidade de fazermos este movimento mancha tudo. É a própria raiz, a origem, é o pecado original. O se exaltar, desde Lúcifer, né, como também de Adão e Eva, de quererem ser como Deus, é exatamente o movimento contrário daquilo que toda criação, toda criatura... Achei muito bonita essa fala, adorei. Sem a kenosis, não há vivência da graça. Sem o comportamento quenótico, não há vivência da graça. Isso me remete muito também, Ricardo e Léo, a Gênesis 15, que, se eu não me engano, é o pacto que Deus faz com Abraão. Cara, aquele pacto que ele passa no meio é maravilhoso, porque... Só Deus passa, né? Só ele passa, no costume da época. Depois, se você que tá ouvindo a gente, assistindo a gente, abre lá em Gênesis 15. Se eu não estiver enganado, eu acho que o capítulo é esse. É Gênesis 15, definitivamente. Quando você vê a maneira como Deus faz o pacto, o acordo de cunho jurídico. Legal. Tem um aspecto de fórum ali, entendeu? Em que um deveria andar até uma metade e o outro concluir. Deus, ele faz sozinho. Quer dizer, se isso não é graça, se isso não é... Todo o resto, cara, isso a gente precisa entender, cara. E realmente, assim, eu me esmero, eu me desgasto quando eu converso sobre isso, porque eu procuro sentir, cara, até a flor da pele, para tentar transmitir para as pessoas que aquilo que você faz é consequência da graça e não uma pré-ação para recebê-la. Não tem como nada ser feito para recebê-la, porque ela já é tua, cara. É que nem aquela velha história. Eu preciso me arrepender para receber o perdão, ou eu preciso ser perdoado para me arrepender? Mas é claro que você precisa ser perdoado para se arrepender. Não há a menor dúvida, porque sem que você receba a graça da consciência do perdão, você nunca vai se arrepender. Porque não pode partir de você. Nada de bom parte da gente. Isso não é colocar o ser humano
como o trapo de imundícia único e exclusivo, que a gente vê a Bíblia relatar. Isaías fala sobre isso, ok, tá tudo certo. Mas do mesmo jeito que Isaías fala sobre isso, existem essas ambivalências maravilhosas na Bíblia, que lá nas parábolas, Jesus vai comparar a gente como uma pérola preciosa. Isso é lindo, cara. Então a gente precisa entender que a Bíblia, ela não é maniqueísta como nós gostaríamos que fosse. Ela não é engessada, fechada, absolutista, como muitos gostariam que ela fosse. A Bíblia, ela possui modelos, ingredientes que a gente colhe e a gente vive. E a gente se alimenta desses ingredientes variados, bonitos, gostosos, de cores diversas, sabe? Mas quando a gente não compreende esse elemento da graça, a gente vive uma vida desgraçada, literalmente. Porque é uma vida desgraçada servir a um Deus que é excessivamente exigente, excessivamente tirano, excessivamente altivo, soberbo. Não, nosso Deus é um Deus quenótico. Ele se rebaixou, então faz muito pouco sentido a gente querer ocupar o pódio. Isso não tem nada a ver com a imagem e semelhança de Deus, tem a ver com a semelhança nossa feita para Ele, mas não tem nada a ver com a semelhança dele feita em nós. Antes de fazer uma provocação, eu vou fazer um comentário. A graça, ela é tão absurda para a gente, essa questão de não merecimento, que a gente não aceita, né? É difícil para a gente ter algum presente assim de mão beijada, sem que a gente precise fazer nada em troca, né? Tem um meme que eu recebi esses dias, alguém chegava chorando e falava assim, eu fui ofendido e não fiz nada, né? Eu fui ofendido sem merecer. Aí alguém fala assim, então vai lá e mereça todo o xingamento que você teve, né? De alguma maneira, parece que a gente age assim em relação à graça, né? Fala assim, olha, você foi salvo sem merecer. Então parece que a gente fala, então agora eu vou lá e vou merecer. E aí a gente começa a ter aquele projeto, como me tornar um farisaico, né? Como me tornar um fariseu. A provocação vem agora, tá? Eu já me orgulhei, e não faz muito tempo, de não ser um fariseu. Puxa vida, olha, pessoas na minha igreja prestam tanta atenção em comportamento, aquela teoria do né? Nossa, como eles são legalistas, eu sou da graça, né? E aí eu percebi que eu estava só sendo uma caricatura do quenótico, né? Essa palavra nunca mais vai sair do meu vocabulário. Quenótico agora, né, Léo? Do meu também. E agora a provocação vem agora. Vocês falaram da questão quenótica, que é bonito, é o nosso alvo de entender o que Deus fez por nós. A gente entende que não tem pecado, assim, o fariseu é tão pecador quanto aquele outro que tem o pecado farisaico, aquele que tem o pecado escancarado, e, de alguma maneira, quando eu entendo isso, o Léo falou interpor para tentar ser uma barreira, para falar, olha, proteger, tá? A provocação vem no seguinte sentido. Quem age assim, geralmente é acusado ou é apontado como alguém que defende o pecado. Muito prazer. Me chamo Alan. A pergunta é assim, como diferenciar o acolher do aprovar? Ficou claro? Como eu diferencio acolher o erro, ou acolher a pessoa, sem necessariamente falar, olha, eu não vejo nenhum problema isso que você faz para mim, não tem problema nenhum. Cara, é que assim, eu não sei de onde a gente sequer tira a ideia de que a gente deve aprovar ou desaprovar qualquer pessoa. Eu não sei de onde essa ideia vem. Eu não sei de onde vem essa ideia. Então, assim, para mim é muito fácil. O meu papel... mas você está aprovando. Eu não estou aprovando e nem desaprovando, porque isso não é meu papel. Não é meu papel. E assim, não julguei. Eu não gosto também do excesso da palavra do não julgueis, porque a gente deve julgar muita coisa. Mas o que a gente não deve julgar é exatamente isso que você falou, é só isso. A gente deve julgar, você não pode julgar as intenções. Eu falei, cara, mas eu posso analisar o discurso de alguém e entender por que a pessoa está dizendo isso. E eu devo. Por exemplo, o jeito que a gente usa não julgueis é como se a gente não fosse para a gente ter discernimento. O jeito que hoje nas redes sociais, principalmente, é usado não julgueis, praticamente você está jogando o dom do discernimento fora.
e os atos de discernimento, de você ir atrás, tal. Não é disso que eu estou falando. Existe uma coisa só que a gente não deve julgar. Uma coisa só. E o que a gente não deve julgar? O destino final das pessoas. O destino final. Para onde elas vão? Se é para o céu ou para o inferno. Inclusive, morreu essa semana, né? Bom, já estou datando aqui a nossa gravação, mas morreu aquele ator ontem, o Paulo Gustavo. Paulo Gustavo morreu. E aí, sempre tem alguns, não vou dizer que a maioria, é uma minoria, né? Ah, ele fez tanta coisa boa. Aí, né, descobriram, né? Alguém divulgou o quanto que ele fez de doação durante a pandemia. O quanto ele doou. Ele sustentou 120 pessoas com R$1.000 por mês por 3 meses. Faz o cálculo. Ele mandou R$500 mil para Manaus em janeiro, quando teve problema em Manaus. Faz o cálculo. E aí, teve comentários de cristãos que escreveram assim, pois é, mas isso não quer dizer que ele vai estar no céu. Mas, gente, tipo, primeiro, qual é a pertinência? Olha a mentalidade. Desculpa. Não, a mentalidade da pessoa a pessoa fez isso, que eles compraram o lugar dela no céu, mas não vai porque é homossexual. Gente, de onde a gente tira essas coisas? Entendeu? Então, assim, eu já abandonei, uma frase forte que eu vou falar agora, mas eu abandonei a religião do certo e errado já vai fazer 2 décadas, Ricardo. Não é de hoje, não é de agora. Não, já vai. Décadas. Há décadas eu abandonei a questão. Mas o que é certo e o que é errado? Nesses termos de comportamento, o que é certo e o que é errado? O que é certo e o que é errado, para mim, na Bíblia, é muito claro. É muito claro. É você defender o oprimido do opressor. E você trabalhar para que não haja mais opressão. O fim da exploração. Qual que é o reino? O que é o reino de Deus? É a não exploração do homem pelo homem e a não exploração da terra pelo homem. O fim da exploração. Harmonia, paz, regozijo. Agora, essa questão de quem vai para onde depois da morte ou quando Jesus voltar, eu sou muito grato a Deus que isso não é um problema meu. Sabe por quê? Porque se eu fosse decidir, Ricardo, eu não iria. Eu não passo. Eu não vou. Se sou eu quem decide, eu não vou. Eu não te conheço tão bem, Ricardo, não te conheço tão bem, Alan. Mas se eu conhecer vocês um pouquinho melhor, vocês também, no meu céu, na minha eternidade, no meu reino, ninguém tem lugar. Nem eu tenho lugar. Só Deus. Deus fica lá sozinho, a eternidade toda sozinho. Porque ele sim, ele merece estar lá. Então, eu entendo, né, que as pessoas que fazem esse tipo de pergunta que você, né, formulou, que essa pergunta existe, que elas cresceram assim, que elas entenderam assim, e tudo bem, eu não estou acusando as pessoas de pensarem assim, mas assim, em nome de Jesus, eu quero apelar para você que está nos assistindo, abandona essa maneira de pensar, em nome de Jesus, porque ela não é bíblica. Quem vai decidir o destino das pessoas é Deus. E sabe o que é o mais legal? Para mim, tudo bem. Digo mais, para mim, melhor ainda. Porque se eu tiver que ficar pensando nisso, se eu tiver que ficar conjecturando nisso, a primeira pessoa que vai ficar de fora sou eu. Então, o meu papel é acolher. Mas você, ao acolher, você está reforçando um comportamento que é errado. Caraca, isso é problema de Deus. Isso não é meu problema. O meu problema é acolher. Esse é o meu problema. Agora, o resto... mas aí você vai reforçar e vai ser pior para aquela pessoa. Mas isso também é problema daquela pessoa. Isso não tem nada a ver comigo. Isso não tem absolutamente... Não é meu problema. Mas tem uma coisa que eu acho que eu tenho aprendido cada vez mais na terapia, é entender o que é meu problema e o que não é meu problema. Mas são as coisas mais difíceis de você fazer na vida, né? De você, cara, esse problema não é meu. Não é meu. Não é meu. No plano espiritual, existencial, esse não é um problema meu. O meu problema é acolher ou não acolher. Não, eu tenho que acolher. Agora, as consequências do meu acolhimento. Já imaginou? Gente, eu sei que estou sendo até prolixo, mas é que é tão absurdo. Eles falam assim: Jesus Cristo veio morrer por nós. Aí, ó, tá vendo? Por isso que tá todo mundo pecando, porque sabe que vai ter a salvação em Cristo. Meu Deus! Meu Deus! De onde as pessoas tiram isso? Então o pior nesse sentido de acolher é Deus.
Quer acusar alguém de acolher? Acusa Deus. Ninguém acolhe mais, ninguém acolheu mais, ninguém fez mais pelos pecadores do que Deus. Se é problema fazer algo pelos pecadores, então você tem um problema com Deus. Não é comigo, nem com Alan. Me exaltei, né? Me exaltei um pouco. Mas amém que você se exaltou. Sabe por quê, cara? Porque existe uma insensibilidade e uma capacidade de anestesiamento com relação a essa temática absurda, em que a gente tem percebido, eu vou falar por mim, né? Não vou pluralizar aqui, porque cada um percebe e sente de um jeito. Mas eu acho que essa pergunta, ela muitas vezes nasce de um solo excessivamente preocupado com a reputação e com o desejo de controlar. Foucault não podia... E com a salvação individual. E com a salvação individual. O pensamento completamente individualista, que não encontra respaldo nas escrituras. Diga-se de passagem. Mas continua. Frases feitas como a salvação é individual... frases como Deus ama o pecador, mas odeia o pecado, são normalmente frases colocadas num contexto de acusação. São normalmente frases que... Deus é amor, mas é justiça. Deus é amor, como se a justiça e o amor de Deus fossem contrapostos, né? E o que eu percebo, assim, Ricardo e Léo, na minha caminhada, olha, eu vou ser sincero para vocês, eu parei de querer ser pastor de quem é muito certo, porque eu me vi um cara zoado, então deixa eu me juntar com o meu grupo, que é o grupo dos zoados, e eu quero pastorear quem é zoado, entendeu? Então, cara, quem não é aceito, quem não é ouvido, quem não tem com quem falar, vem para mim, que é aquele princípio de Cristo, de modo algum os lançarei fora, entende? É aquele negócio que a gente não consegue digerir, uma comunidade em que na parábola do reino nós somos confrontados com isso, é o coxo, é o cego, é o leproso, é aquele que não era visto, o marginalizado, o inferiorizado, o descartado, isso vai compor o reino, a gente precisa ter isso bem claro. Quem vai compor o reino são aqueles de comportamento duvidoso, porque o cristianismo... Reputação duvidosa. Não é a religião dos virtuosos. Nunca foi. C.S. Lewis. Nunca foi a religião dos virtuosos. O cristianismo é a religião dos desgraçados, que receberam graça. A religião do cristianismo, se é que a gente pode utilizar isso, porque quando fala sobre cristianismo, a gente deveria falar sobre cristianismos, porque é uma pluralidade absurda. A gente tem dentro desse ramo, desse guarda-chuva, gente que pensa de N formas, que personalizaram, que fizeram self-Jesus, entendeu? Que gourmetizaram Jesus, que tornaram Jesus armamentista, que tornaram Jesus homofóbico, que tornaram Jesus muito mais parecido com eles mesmos do que com o Cristo do Evangelho. Fizeram Jesus a própria imagem e semelhança, né? Exato. Mas disso que acusam a gente também, Alan. É disso que acusam a gente também. Porque... Eu sei. Só que quando eu sou confrontado com os evangelhos, o que eu vejo ele falando nas parábolas? Que quem vai ceifar o trigo e o joio não somos nós, são os anjos. Cara, mas isso está evidente. Está evidente que, então, se quem vai separar o trigo do joio são os anjos, é no final de tudo. E que o campo não é a igreja. A gente precisa entender isso. O campo é o mundo. O campo é o mundo. É muito mais vasto, é muito mais amplo do que a nossa realidadezinha pequena, vista só por uma visão parcial, entendeu? Então, o que a gente está falando aqui? A gente está falando de um evangelho universal, primeira coisa. A gente está falando de um evangelho inclusivo e a gente está falando de um futuro, e aqui eu quero chamar muita atenção de quem está escutando a gente, de um futuro misterioso. Por que eu vou falar isso para vocês? Porque nós, no nosso modelo escatológico, nós perdemos a capacidade de deixar o futuro conter mistério. Nós não vemos o futuro como algo que vem. Nós vemos o futuro como algo excessivamente controlado. E são todas as escatologias que fazem isso. A escatologia cristã, a escatologia laica,
que é aquela escatologia que a gente vê o secularismo, não gosto de usar esse termo, mas vamos utilizar, vai. O secularismo, que são as predições com relação aos desastres ambientais, como a vida vai estar daqui a 50 anos, ou seja, não tem novidade. Um um pensador alemão, filósofo chamado Koselleck, ele vai falar de tempo. E ele vai falar sobre um conceito chamado futuro cansado, ou futuro velho, que é o seguinte, o futuro mal chegou e ele não porta novidades consigo. Só que Cristo fala, olha que interessante isso, Cristo ele fala na linguagem parabólica. E a gente tem a tendência de achar que Cristo está falando em parábolas porque ele está falando com um pessoal menos instruído e ele quer contar uma história de um jeito simples e tal. Na verdade, Cristo está falando em parábolas, sim, para tornar acessível, porque o evangelho não pertence à academia, não pertence aos doutores, logo eles não deveriam estar sentenciando quem vai e quem não vai, entendeu? Para o céu, não compete a eles, não foi designado a eles, entendeu? Então, assim, é uma classificação evangélica elitista que a gente vivencia hoje, em que se você tem um DR, um doutor, um PhD na frente do nome, é como se isso te legitimasse a dizer qualquer tipo de bobagem, qualquer tipo de baboseira, nem que não seja da sua linha de estudos, entendeu? Eu tenho muito respeito por quem é doutor, mas um doutor não pode ser doutor em tudo, muito menos doutor em Deus. Muito não menos. Não é um salvo-conduto para falar o que quer, né? É impossível, é muita pretensão, não tem nada a ver com o modelo quenótico que nós falamos. Mas o principal que eu queria chegar é o seguinte: Cristo fala por parábolas porque ele não se propõe a dominar o futuro, nem Cristo se propõe a dominar o futuro. Ou seja, ele não tira o mistério do futuro, ele mantém o mistério no futuro quando ele fala através das linguagens parabólicas. Isso é lindo. Nós precisamos corrigir a nossa linguagem quanto ao evangelho. Não é só uma questão de conceito, não é só uma questão de entendimento de doutrinas, é linguagem. Porque enquanto a gente fizer do evangelho um elemento domesticado, encolerado, sob o nosso controle, a gente vai viver de teologia especulativa, teologia sensacionalista, adivinhações, ou seja, aquilo que a gente condena na Bíblia é aquilo que a gente faz. Nesse discursinho de, porque a China, porque o comunismo, porque agora está acontecendo... Gente, a gente precisa corrigir a nossa linguagem com relação ao evangelho. A gente precisa corrigir. Eu não estou dizendo que eu sei como falar. A gente precisa conversar juntos. A gente precisa questionar, sair desse regime absolutista de que a reforma aconteceu lá em 1500 e agora não acontece mais. A gente precisa continuar reformando. A gente precisa continuar se questionando. Então, sabe, quando eu ouço frases como essa, perguntas como essas, que vêm de uma grande massa de pessoas, a gente precisa realmente, como o Léo disse, abandonar esse pragmatismo pernicioso. E a gente precisa corrigir nossa linguagem, tirar o futuro das nossas mãos, porque ele não está, ele só está nos enganando. Nós não estamos com o controle do futuro. E adotar uma postura de humildade. E a postura de humildade envolve a minha relação com o outro. Eu me abstenho, eu não vou julgar ninguém, mano, porque eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. E eu sou, cara, zoado. Então, assim... Não quero para mim essa tarefa. Como o Léo falou. Ainda acrescento uma outra coisa. Tipo, além de eu ser zoado e não querer para mim essa tarefa, mano, eu já tenho problema de carnaval a carnaval. Não me vem com esse problema, que esse problema não é meu. Esse problema não é meu. No meu DNA, na minha designação, esse problema não é meu. Deixa Deus resolver isso aí. Ó. Ele que resolva. Ele que resolva. É isso. Esses dias eu fiz uma palestra na igreja falando sobre graça, e o título da palestra é o título, se um dia eu escrever minha autobiografia, eu vou colocar esse título: Eu sou pior do que vocês imaginam. Acho que serve para todos nós, né? Mas, sabe, eu acho que sim, é verdade, nós somos, mas ao mesmo tempo
É que eu aprendi isso essa semana. Meu professor é maravilhoso, cara. A gente é pérola, cara. A gente é pérola. Então, é que, na verdade, essa dicotomia que a gente cria por causa da nossa mentalidade também, né, ocidental, Legal. na verdade, é a briga de Gênesis 1 e Gênesis 3. Porque ao mesmo tempo que nós não prestamos. Nada de bom pode surgir de nós. Isso é verdade. Isso é verdade. Mas isso não é toda a verdade. É verdade, mas não é toda a verdade. A outra parte da verdade, complementar a essa, ou tão verdadeira quanto essa, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Exatamente. E carregamos dentro de nós o centelho, né, do fogo divino, da luz divina, da imagem e semelhança de Deus, e todos somos capazes de praticar coisas horrendas, mas todos somos capazes de praticar a bondade, de praticar a compaixão, de entender o que é bom, de entender o que é certo e de fazer o que é certo. Né? Então, E Léo, se a gente só olha para um lado do pêndulo, como se nós não prestássemos e fosse realmente esse trapo de imundície, esse estrume que Paulo fala, etc., nós corremos o risco de olhar para o outro com esse mesmo olhar. Exatamente, aí que está o negócio. Essa é uma coisa que eu falo. Não é o olhar com o qual Cristo olhou para nós. Exatamente. Isso é uma coisa que eu até tenho, eu não sei se eu já postei, mas eu já montei um fio faz muito tempo atrás, assim, cara, vamos agora sair do olhar para si mesmo, começar voltar o olhar para o mundo, digo, as pessoas, os seres humanos, a natureza, etc, etc. Se você procurar coisa ruim nas pessoas, nas instituições e nos lugares, te garanto que você vai encontrar. Você vai encontrar muita coisa ruim. E vai ser verdade. Agora, se você procurar bondade, se você procurar coisas boas, se você voltar o seu olhar para a bondade, né, e a nobreza de espírito que existe no ser humano, você também vai encontrar. E você vai encontrar nos lugares mais inesperados, inclusive. Né? As duas coisas você vai encontrar. E aí tem uma citação, né, que se atribui, né, acho que a própria Ellen White, vou jogar uma citação da Ellen White, que é a citação dela que eu mais gosto. Né, que ela fala das 3 grandes surpresas que teremos na eternidade. A primeira delas é estarmos lá. Né, já é um soco no estômago, já é um tapa na cara. Essa é a primeira surpresa. A segunda surpresa, gente que a gente achou que iria estar, não estará. E a terceira, a gente que achou, ou a gente tinha certeza, ela não diz isso, mas eu já estou colocando mais um tempero aqui na fala dela, gente que a gente tinha certeza que não iria, vai estar lá. Então, cada um com seus problemas. Esse é problema de Deus. Qual é o meu problema? Acolher. O resto, deixa que Deus resolve. Para a gente estar encerrando, eu estou pensando aí no sono do Alan. Talvez a nossa função como distribuidores da graça seja avisar quem está em Gênesis 3 que também existe Gênesis 1. E quem está em Gênesis 1, que também está em Gênesis 3. Que é aquela frase do Bensky que eu adoro, né? A arte, ele fala de arte, mas eu transformo isso para o ministério de Cristo. A arte existe para confortar os perturbados e perturbar os confortáveis. Né? E o ministério de Cristo ele existiu para incluir os excluídos e para dar uma chacoalhada nos que achavam que decidiam. Toda vez que eu ouço essa frase, eu lembro do meu professor de homilética falando como se fosse dele. Depois eu descobri que era do Bensky. Na verdade, não é nem do Bensky. Bensky tornou famosa. A frase é do César A. Cruz. É que Bensky grafitou isso e aí ficou famoso. Eu tenho uma certeza, o César A. Cruz não me deu aula de homilética. Tá ótimo. Eu achei que era da Clarice Lispector. Essa frase é linda. Na dúvida. Primeiro volume se chamaria da minha autobiografia, Eu Sou Pior do que Vocês Imaginam, e o segundo volume, E Deus é Mais Maravilhoso do que Vocês Imaginam. Amém. E fecha, né? Para a gente encerrar, algo mais pessoal. Começar com o Alan. Alan, em que momento da sua vida você sentiu a graça de Deus de maneira mais evidente, mais forte, mais impactante?
Ai, mano. A mesma pergunta para o Léo daqui a pouco, tá, Léo? Já vai pensando. Já vou pensando. Cara, eu acredito, Ricardo, que quando eu queimei o barco, cara, e eu vim para cá, eu vou ser bem menos filosófico e bem mais objetivo com relação a isso, porque tem muito a ver com sentimento e pouco com certezas tangíveis, assim, sabe? Quando eu vim para cá, eu saí do Brasil num contexto pandêmico muito grande, eu tirei uma licença em que eu não seria mais remunerado, e eu tinha um projeto de trabalhar por 6, 7 meses para conseguir recursos o suficiente para poder me manter bem tranquilo por aqui, sabe? Mas isso não aconteceu, porque o Brasil fechou naquela época, assim como os aeroportos também. Eu dependi de 6 passagens para vir para cá, e todas as minhas economias, na verdade, foi tentando comprar passagem para vir para cá. E sabe, a gente vive nessa sociedade em que o ser só é ser se ele for produtivo, né? Então ele precisa produzir, porque se ele não produz e não consome, ele não existe. E eu não tinha como produzir, e só podia consumir, mas o que eu tinha para consumir não era o consumo que é valorizado na sociedade, era o consumo de subsistência, né? E sabe, cara, se passaram mais de um ano e Deus tem sustentado a gente de uma maneira tão maravilhosa, mano, tão especial. A gente tem não só sobrevivido, mas a gente tem vivido em abundância. Não em abundância de recursos, mas em abundância de liberdade, de alegria, de prazer, sabe? De satisfação em poder realmente se sentir plenamente dependente. Às vezes a gente sabe que depende dele o tempo todo, mas às vezes a gente substitui a dependência dele por algo. Seja por uma carteira assinada, seja por recursos que nós sabemos que cairão no final do mês. Eu não estou criticando aqui quem trabalha fechado, não tem nada a ver. Claro que não. Mas eu tenho esse sentimento de que quando você dá aquele salto da fé, que Kierkegaard fala, esse salto da fé te faz cair direto no colo de Deus, mano. E a graça para mim tem sido isso. Viver de graça, sabe? Eu não estou contribuindo como eu deveria e nem ganhando como gostaria para poder viver na graça. E ainda assim estou vivendo. Então, é isso. Para mim é isso. Graça é isso. Bom. Léo? Para mim, eu acho que são duas coisas. São de duas maneiras diferentes e ambas são recorrentes. A primeira tem dois lados. Uma é quando alguém que não me conhece ou escreve para mim, ou fala para mim, escreve nem tanto, nas redes sociais nem tanto, mas fala para mim algo parecido com eu vejo Deus em você. Sempre me dá um frio na barriga, porque eu não vejo. E porque eu sei que não. Você não sabe do que você está falando. Então, esse é o momento em que eu experimento a graça. O outro lado é quando alguém que me conhece, e apesar dos meus defeitos, apesar das minhas dificuldades, apesar de quem eu sou, e apesar de conhecer quem eu sou, embora não conheça o íntimo, que essa pessoa, de alguma forma, me transmite que ela enxerga Deus em mim. Essa é a primeira, essa é a parte A. E isso, para mim, é até extremamente emocionante, assim, porque é bizarro. E o outro lado é, toda vez que eu tenho o privilégio e oportunidade de ajudar alguém, eu sinto a graça de Deus. Amém. De quão privilegiado eu sou em poder ajudar, né? E tem sido realmente, assim, não estou dizendo que eu vivo a plenitude disso, né? Eu lembro quando o Edson me chamou a atenção para esse detalhezinho, né, de Gênesis 12, né, que não existe o abençoado. Você é abençoado, abençoarei quem te abençoar, amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Aí vem a frase, se tu uma bênção.
Deus não é o dono do nosso dízimo. Não estou dando dízimo, estou devolvendo dízimo, porque o dízimo é dele. Não. 100% é dele. Uhum. Dos seus recursos, do seu tempo, do seu talento, tudo é dele. Uhum. Não é só o sábado que é dele, as 24 horas do sábado. São todos os dias da semana que pertencem a ele. Tudo é dele. Tudo é dele. Esses são os memoriais que nós temos para a gente se lembrar que é tudo dele. Então, nada do que é meu. Tudo que eu tenho precisa se transformar em bênção para alguém. É óbvio que no mundo que a gente vive, capitalista, neoliberal, não tem como viver a plenitude disso. Mas toda vez que eu tenho a oportunidade de fazer algo por alguém que me doa, e eu faço, eu sinto a graça de Deus. Amém. Enfim. Amém. Olha, eu queria agradecer porque vocês, na prática, se mostraram distribuidores da graça de Deus, uma postura de graça, uma postura quelótica, de ficarmos aqui conversando. Aprendi muito, uma conversa de altíssimo nível, e eu gostaria já de emendar aqui um convite para, daqui a algum tempo, a gente voltar a conversar sobre algum outro aspecto da graça. Pode ser, Léo? Claro, só chamar. Um prazer, Ricardo. Será um prazer, claro. Muito obrigado. O Alan vai terminar essa live e já vai tomar o café da manhã. Depois manda o link da sua aula em alemão, Léo. Gente, foi um prazer estar com vocês. Obrigado, foi um privilégio. Sempre aprendo muito quando eu escuto pessoas disponíveis aí a falar da graça e da palavra. Obrigado. Prazer conhecer você, Alan. É a minha terceira conversa com o Leonardo. Já posso pedir música no Fantástico. Já pode falar simplesmente Léo. Simplesmente Léo. Estou conversando com o Léo de novo. Prazer enorme e que Deus possa abençoar vocês e a todos vocês que estão assistindo também. A gente se vê em breve, mais um bate-papo aqui no Divina Conversa. Até mais. Amém. Um abraço. Um abraço.